Olá a todos, nós somos o grupo 9 da matéria de contabilidade de micro e pequenos empreendimentos, da professora Fátima de Souza Freire, do curso de Ciências Contábeis da Universidade de Brasília, e a empresa que a gente selecionou é a Lúcia Hair Design. A equipe é composta pelo Cid Cunha, Failon Lucas e a Maria Clara. A empresa possui o nome empresarial de Lucileide Carlos de Almeida ME e é registrada junto à Receita Federal com esse CNPJ. Seu nome fantasia, conforme descrito no CNPJ, é Lucileide Salão de Beleza, que, segundo a proprietária, na época, foi um nome genérico. E atualmente ela se apresenta aos clientes por Lúcia Hair Design. E a principal atividade da empresa, registrada pelo CNAE, é de cabeleireiros, manicure e pedicure. E como vocês podem ver, o comprovante de inscrição e situação cadastral, CNPJ. A empresa se trata de um estabelecimento de salão de beleza, uma atividade que possui predominância no comércio, principalmente de microempresas no Distrito Federal. Ela presta serviços relacionados aos cuidados com os cabelos. A abertura da empresa se deu em 22 de setembro de 2009, ou seja, ela encontra-se em atividade há 12 anos. E atualmente a empresa ela está localizada e exerce suas atividades na cidade do Núcleo Bandeirante, uma das cidades satélites do Distrito Federal. A empresa é uma empresa que ela está formalizada, está enquadrada como MEI, microempreendedor individual, e mesmo na criação da empresa, que ocorreu em 2009, o MEI já tinha surgido, que foi criado em 2008, e a Lúcia ela optou por começar como uma microempresa, e após um ano ela migrou para o MEI por ser mais simples a tributação. Não possui nenhum empregado. Seu atendimento é realizado por meio de marcação de horário, onde a cliente entra em contato, seja por ligação ou WhatsApp, com a proprietária e marca um horário conveniente para as duas partes, agendando seu procedimento a ser realizado. Os valores cobrados por serviço são muito variados, pois depende do tipo de serviço a ser realizado, o comprimento e volume do cabelo da cliente. Informações adicionais. A empresa ela adota o regime de tributação do Simples Nacional, ou seja, todos os tributos são pagos através de uma única guia, que é a DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional, onde a DAS recolhida este ano, 2021, foi de R$ 60, sendo 55 de INSS e 5 de ISS. Na declaração anual do CIMEI, realizado este ano, referente ao período de 2020, a empresa declarou o valor de receita bruta total dos serviços prestados, o valor de 37 mil. Foi um valor menor do que o esperado em anos anteriores, fato devido ao período da pandemia, pois o comércio não essencial teve que ser paralisado. Atualmente, a empresa passa por um período de formalização de prestação de contas. O que seria isso? Ao longo dos anos, a empresa ela não possuía um gerenciamento correto em relação à sua contabilidade. Era feita apenas uma estimativa aproximada das receitas e despesas. Ela também cometia graves erros que comumente os empresários realizam, que usava a conta da empresa como caixa eletrônico. O período da pandemia fez a proprietária perceber a necessidade de ter um melhor controle das suas receitas e despesas. Agora eu vou passar a palavra para minha colega Maria Clara. Então, continuando nas informações adicionais, foi realizado algumas medidas e também metas, né, que ainda vão ser realizadas, como a separação de conta bancária da empresa com a conta pessoal da proprietária, que ainda está em processo. Também teve uma definição de prolabore, que ainda não foi definido um valor certo, ele ainda está em
e uma estimativa. Também foi realizado a aquisição de um software para realizar, para oferir, né, o fluxo de caixa e gestão da empresa. Também foi realizado ajuste nas taxas de cartão e da conta bancária. E também foi feito um maior controle das receitas e despesas, como as receitas de cartão, contando apenas com o valor líquido, que não era feito. Antes, a proprietária já contava o valor bruto. Na metodologia do trabalho, o nosso grupo chegou a um acordo na escolha da empresa por se tratar de da empresa que apresentava as melhores informações durante o primeiro trimestre de 2021. Os dados coletados foram obtidos por meio de uma entrevista com a proprietária, por meio de telefonema e WhatsApp. Os dados coletados a serem utilizados nesse trabalho são referentes ao período de janeiro a março de 2021, ou seja, o primeiro trimestre. E foi realizada a análise das contas que mais chamaram a atenção em relação à variação no decorrer do trimestre, inclusive do markup e no markup de um serviço e o ponto de equilíbrio. Aqui a gente apresenta a DRE do primeiro trimestre, que é de janeiro, fevereiro e março. A gente pode ver que em janeiro a receita ela foi de 3 mil e pouco, e em fevereiro houve um salto bem significativo na receita em relação ao mês anterior. Foi basicamente 104% o aumento. E em março teve uma caída para 4 mil. Aí, outro ponto que eu também gostaria de chamar a atenção é na margem de contribuição. Em janeiro, a margem de contribuição foi de 2.712, em comparação com fevereiro, que foi 5.363. Foi também um aumento bem significativo, provavelmente por causa da receita, que foi mais alta do que o do mês de janeiro. E em março, ficou aproximado com o de janeiro. Aí, outro ponto também que eu gostaria de chamar a atenção foi das despesas operacionais totais. Em janeiro, a despesa era de R$ 2.021, e em março ela já teve um aumento para 5.316. Foi um aumento muito significativo que ocorreu entre esses 3 meses. E também o resultado líquido. Foi percebido que em março a empresa mostrou que teve um prejuízo. Aqui é a macro da DRE. A DRE apresentada anteriormente era basicamente uma simplificação, porque a proprietária, como ela usa um software, ela apresenta as receitas aqui. Ela apresenta em 4 tipos, que são em dinheiro, em via transferência, que é pelo Pix, em cartões de crédito e débito, para formar a receita total de serviços. Também tem os investimentos. Eles são divididos em investimentos de bens materiais, que foram redivididos em reforma, compra de equipamento e materiais de treinamento, entre outros também. E as despesas fixas, que também foram subdivididas em despesas administrativas, que consta despesas com telefone, internet, celular, energia, aluguel, condomínio e a mensalidade do sistema. Assim, aqui, sobre a despesa operacional, que foi um dos fatores que mais pode-se dizer que chamou atenção na DRE, já que o aumento dele foi bem significativo entre os meses, como aqui, em janeiro, a despesa operacional era de 2.021,79, mas em fevereiro ela deu um salto de 125, quase 126%, um aumento, passando a ser 4.565. Já em março, o aumento em comparação a fevereiro foi de 16,5%, passando a ser 5.316.
Aí uma explicação do aumento das despesas foi que, ao analisar as informações contábeis da empresa, foi percebido que houve um aumento, né? Esse fato se deu devido à compra de produtos que são adquiridos para a realização do serviço durante o trimestre, e a compra ela foi realizada no cartão de crédito em um parcelamento de 3 vezes, sendo que a primeira venceu em fevereiro e a última em abril. E o outro fator que pesou foi a definição de um prolabore, que nesse trimestre de fevereiro foi fixado um valor de R$ 2.000, o que fez com que ocorresse esse aumento na despesa operacional. Agora eu passo a palavra para o Cid. Bom, dado esse contexto apresentado pelos colegas, né, o Failon, Lucas e a Maria Clara, nós passamos agora a ter uma análise um pouco mais do perfil, né, gerencial de como as contas, assim, né, principalmente a questão de formação de preço de venda e a definição ali das despesas variáveis e das despesas fixas do salão de beleza da Lúcia Hair Design, como é que ela pode trabalhar isso melhor, né, para a gente conseguir fazer tanto a formação de preço de venda quanto definir melhor ali o ponto de equilíbrio, para que ela tenha aí um instrumento de planejamento das suas atividades e assim conseguir, né, melhor desenvolver o seu negócio. Então, para efeito aqui de cálculo do ponto de equilíbrio, o que nós realizamos? Ela tem uma tabela de serviços que é bastante extensa. Então, para fins de cálculo aqui, para ficar um pouco mais didático, nós pegamos os 4 serviços, né, que seriam serviços que a gente pode chamar de carro-chefe do salão de beleza, e que a partir deles a gente consegue tratar um pouco do ponto de equilíbrio com o negócio como um todo. Então, nós pegamos aqui o preço de venda unitário, né, isso já era estabelecido por ela em tabela de preços própria, né, e nas entrevistas que nós tivemos com ela, nós conseguimos determinar aqui o grau dos gastos variáveis unitários, né, obtendo, assim, a margem de contribuição unitária para cada um desses produtos. E, a partir disso, para que a gente pudesse ter uma metodologia aí específica, né, um critério próprio para poder trabalhar o ponto de equilíbrio, nós avaliamos a demanda média, né, de cada um desses serviços que são os principais realizados no salão de beleza. Então, como vocês podem ver aqui na coluna da demanda, né, ao todo, ela, até por questões operacionais próprias, né, porque é só a Lúcia que trabalha no salão, ela não tem nenhum outro empregado, então, no limite aqui, a média, ela consegue executar cerca de 109 serviços, né, ao longo do mês. Considerando aqui que para o ponto de equilíbrio, né, a gente precisa fazer o rateio aqui dos gastos fixos, né, para fazer o cálculo, nós temos aqui a gente pegou esse valor de 3.587, ele é baseado nos gastos fixos do mês de março, né? A gente utilizou como referência para poder fazer esses cálculos aqui. Já aqui no próximo slide, o que nós pegamos, né? Para definir aqui o ponto de equilíbrio em quantidade, né, e o ponto de equilíbrio em valor, né, nós fizemos o rateio aqui, seguindo o critério de demanda por cada um dos serviços, nós distribuímos aquele gasto total, né, de R$ 3.587, e fizemos o rateio aqui, utilizando uma regra de 3 padrão, né, definindo aqui a partir da demanda, como que a gente faria o rateio de todo esse custo fixo. E aí, a partir disso, nós, com gasto fixo aqui, dividido pela margem de contribuição unitária, nós chegamos ao valor, né, do ponto de equilíbrio em quantidade de serviços. A gente percebe aqui que a demanda dela atual, a demanda média, dá em torno de 109 serviços, né, e o ponto de equilíbrio em quantidade daria aí próximo de 111 serviços. O que a gente pode depreender aqui de imediato é que, se a gente for olhar aqui o serviço de unha, né, de manicure, ela precisaria aqui, em média, né, chegar a 63 serviços realizados, né, para poder
chegar no seu ponto de equilíbrio, que seria quando a gente está em equilíbrio, a gente não está no 0 a 0 ali, né? A gente não tem nem lucro, né? E também não tem prejuízo. O valor que ela está recebendo de receita seria suficiente unicamente para ela poder cobrir todas as suas despesas fixas e as despesas variáveis do seu serviço. Já que em relação ao ponto de equilíbrio em valor, nós pegamos o ponto de equilíbrio, né, em quantidade e multiplicamos aqui pelo preço de venda unitário, que é aquele que a gente já havia visto no slide anterior. E no total aqui, nós chegamos, né, a um valor de R$ 5.166 de ponto de equilíbrio em termos de valores financeiros. Esse valor é interessante a gente observar, esse valor de 5.166, que para MEI, né, se a gente está falando num ponto de equilíbrio, né, a gente está chegando na casa dos 5.166 para poder empatar, né, para ficar no 0 a 0, já é assim, um indicativo de que ela já vai ter que planejar algumas situações. O que a gente pode detectar aqui é que no caso do serviço de unha e de manicure, seria até conveniente, porque a margem de contribuição dele, dada a demanda específica, né, não seria ainda suficiente para ela poder ter o equilíbrio. Então, uma sugestão que a gente poderia fazer é que ela pudesse, de repente, terceirizar esse serviço com uma manicure que também pudesse ser MEI, né? É uma sugestão que a gente pode trabalhar juntamente com a proprietária. Aí, dado esse contexto, né, do ponto de equilíbrio que nós vemos ali, e dado a demanda média que ela tem, nós podemos traçar aqui, né, como é que seria a quantidade dos serviços, né, o custo variável, né, e o preço de venda que ela faz atualmente em cada um desses serviços, e a gente pode ver que, de maneira geral, as margens que ela obtém são boas, né? Ela consegue aqui, com essa demanda prevista, essa demanda média que ela tem uma possibilidade de chegar ao ponto de equilíbrio rapidamente. Foi o que aconteceu nos 2 primeiros meses. Nesse caso aqui, dada essa demanda, a gente poderia observar aqui que a receita total que ela teria seria de 6.410. É muito próximo já do limite, né, que a gente teria de enquadramento do MEI, né, do limite mensal. Então, esse é um ponto de atenção que ela já teria que começar a se planejar, né, para poder, de repente, pensar já nesse desenquadramento, principalmente porque agora a gente está num período de pandemia e a quantidade de serviços certamente influenciou bastante nas receitas que ela teve no mês de março, né? Possivelmente o número de clientes reduziu bastante. Mas com a pandemia dando aí sinais de arrefecimento e a volta de uma demanda maior, muito provavelmente nos próximos meses, né, ela atingiria facilmente o limite para desenquadramento. Então, esse é um ponto de atenção que ela teria que ter, né, para que, no eventual desenquadramento, os custos que ela teria, principalmente na parte tributária, aumentariam consideravelmente. Aqui, nós temos uma receita, seria a receita prevista aqui para ela que ficasse no 0 a 0, né? Aqui considerando o mês de março. Se ela tivesse aqui a receita total de 5.404, né? Dados os custos que a gente teria aqui variáveis, a gente chegaria no resultado zero, no resultado nulo, que seria a exemplificação aqui do nosso ponto de equilíbrio nesse contexto específico. No próximo slide, por fim, nós temos o cálculo do markup, que aqui a gente fez, para fins de exemplificar, nós fizemos com o valor de um dos serviços que ela executa, que é luzes, né? A gente tem... Esse é um serviço que ele tem, assim, na sua estrutura de custos, né? Ela utiliza muitos produtos, que tem que fazer ali, de repente, tem um tonalizante, tem hidratação, tem, de repente, um descolorante, né? São vários produtos ali que ela usa, que são produtos de um pouco maior, de maior valor agregado, né? E isso influencia diretamente no custo. Sem contar que ainda tem algumas variantes, né, no próprio preço do serviço, e de acordo com o que o Philon até falou no início,
ela tem de acordo com o tamanho do cabelo da cliente, ela pode usar mais ou menos produto, né? E isso, de certa forma, influencia também no preço cobrado por ela. Mas nós utilizamos aqui como padrão o valor médio de R$250 por esse serviço, né? Que é o que ela tem cobrado. E a partir disso, considerando aqui uma margem de lucro de 10% e as despesas fixas, rateadas, que a gente viu no slide anterior, né? Em torno de 6,4% para esse serviço, e as despesas variáveis em torno de 35% para esse serviço. Então, nesse conjunto aqui, a gente chegou no markup de 2,05, né, esse indicador, e esse indicador vai ajudar ela a poder estabelecer melhor a formação do seu preço de venda. Aqui, quando a gente tem o custo total unitário, multiplicado pelo markup, a gente chega no preço de venda unitário. A gente vê que é um pouco diferente em relação ao que ela cobra, né? A gente chegou aí no valor de R$223,45, e essa diferença aí para o valor médio de 250, a gente pode entender aí como uma margem de segurança. Aí, nesse caso, o markup foi para a gente fez aqui de um serviço para poder delinear aí como é que seria a estrutura didática da formação do preço desse serviço. E, por fim, a gente chegando já nas considerações finais, né? No mês de março, a gente viu que, devido à piora da pandemia, né, ela teve que fechar o salão de beleza por mais de 15 dias. Então, isso afetou diretamente as atividades da empresa, teve um impacto significativo na receita, né? Reduziu ali em torno de R$6.000 para R$4.000. Esse saldo negativo que ela teve em março, né, graças aos lucros dos períodos anteriores, a gente vendo aí pela ótica contábil, né, ela conseguiu fazer essa compensação. Mas certamente, quando a pandemia dá sinais aí que Deus queira, assim, né, que rapidamente a gente possa, muito brevemente, já se ver livre da pandemia e voltar às atividades normais, né, ela certamente vai recuperar, até pela boa clientela, pela boa gestão de clientes que ela tem no Núcleo Bandeirante, ela certamente vai conseguir recuperar todo esse período de prejuízo. E um outro ponto de atenção, né, que é esse faturamento do primeiro trimestre, demonstra que a empresa já está próxima desse limite para desenquadramento do MEI. Se a gente considerar que todos os meses, né, ela possa faturar aí mais do que 6.750, certamente ela vai poder ter que chamar, um ponto de atenção que ela vai ter que levar em conta para, desde já, né, já se planejar para um eventual crescimento da sua estrutura. Porque hoje ela não conta com nenhum empregado, né, só ela fazendo todos os serviços, e no eventual aí upside de trabalho e tal, de demanda de clientes, certamente ela vai ter que expandir suas atividades ou contratando um empregado, né, para poder aumentar a sua estrutura. E, consequentemente, com isso, ela precisa se planejar também para, uma vez superado aí o faturamento do MEI, poder já planejar o desenquadramento, né, para uma microempresa, possivelmente. Bom, devido ao ocorrido nesse último trimestre, né, ela tomou algumas providências, né, fez algumas mudanças de fornecedores, tal, procurou ali diminuir custos com desperdício, e ainda que, de certa forma, né, ela investia com o uso de determinados produtos, até para poder saber quantidades, esse acompanhamento, né? E a gente observou que, devido a informações gerenciais realizadas ao longo do último trimestre, a proprietária pode lidar bem com instabilidade de mercado e melhorar o desempenho da empresa futuramente. Ela está já trabalhando também com software de gestão. Então, enfim, tendo software e que pode auxiliá-la, né, nesse controle, né, certamente ela vai poder melhorar consideravelmente o desempenho da sua empresa. Então, por fim, essas aqui foram as referências que a gente utilizou para a confecção do trabalho, né? A gente teve entrevistas direto com a Lúcia, né, para poder obter essas informações essenciais que nortearam aí a condução do trabalho. Utilizamos também as notas de aula, né, da nossa disciplina de contabilidade de micro e pequenos empreendimentos. Também a documentação do sistema de gestão, que está visando a implantação desse sistema de gestão. A gente já deu uma olhada nessa documentação também. E o vídeo que está disponível no YouTube, né, no canal do NEPECOM,
serve de ponto de equilíbrio com vários produtos que a gente utilizou como referência aí para poder elaborar o trabalho. Bom, é isso. A gente espera, né, que o trabalho tenha agradado a todos e agradecemos aí a atenção de todos com a nossa atividade. Obrigado e tchau, tchau.